boa noite a todos, né? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com alegria que a gente está nessa casa, né? A gente tem essa compreensão que a gente precisa, necessita muito estar aqui. Então, na oportunidade de trabalhar em nome de Jesus, né? E divulgar a doutrina espírita. Então, o tema do nosso estudo hoje, né, é a escolha das provas, né, das nossas provas, o bem e o mal sofrer. Né? Então, o que a gente vai falar sobre isso na noite de hoje? É um tema super atual, tem muitas possibilidades, né, que a gente pode traçar, mas a gente começa sempre pela obra básica, né? Então, no Livro dos Espíritos, a gente tem escolha das provas, questão 258, tá? Kardec pergunta aos espíritos assim: quando se encontra na erraticidade, antes de iniciar nova existência corpórea, tem o espírito consciência do que lhe sucederá na vida terrena? Pode prevê-lo? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem: ele mesmo escolhe os tipos de provas por que há de passar. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, está aqui. Simples, né, a resposta dos espíritos, né? Mas aí Kardec pergunta, né, na pergunta ele diz, quando se encontra na erraticidade antes de iniciar nova existência corpórea, né? Então, o que é a erraticidade? A erraticidade é aquele intervalo entre uma encarnação e outra encarnação. Então, é quando a gente está se preparando, se recuperando da última encarnação, se preparando para uma próxima encarnação. Então, nesse momento, Kardec pergunta se o espírito pode escolher, né? Se ele escolhe a prova dele. E os espíritos dizem o quê? Que sim. Ele mesmo escolhe os tipos de provas que há de passar, mas que é levado em conta o quê? O livre-arbítrio dele. Então, ele pode escolher? Pode. E o que ele vai fazer à medida que ele escolher? Né? Como é que ele vai fazer com essa escolha? Estou com a vozinha meio ruimzinha por causa desse frio, né? Aí, o que a gente pode tirar? Na pergunta também, é o seguinte, para a gente poder discorrer o nosso tema. Na 258A, ele pergunta assim, Kardec pergunta: não é, portanto, Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Eu vou ler um trechinho só da resposta. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Não obstante, poderia se perguntar por que fez tal lei em vez de tal outra, deixando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade por seus atos e as respectivas consequências, sem que nada lhe impeça a escolha. Pode optar pelo caminho do bem ou do mal, caso venha a fracassar. Saberá ao menos que nem tudo está perdido, pois a bondade divina permite-lhe recomeçar o que fez mal feito. É necessário distinguir o que é da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo lhe ameaça, não foi obra sua, mas de Deus. Depende da sua vontade a ele se expor, por considerá-lo um meio de adiantamento, e Deus o permite. Então, a escolha das provas, nós participamos delas, sim. Depende da nossa vontade, depende do nosso livre-arbítrio, né? De escolher o que a gente
tem condições de passar. Vai depender da existência anterior, né? Do que tiver programado para esta vida e o que a gente vai ser programado para uma nova existência. Então, de acordo, a gente vai fazer um acordo, né, com a espiritualidade para estar aqui, para reencarnarmos. E quando a gente se depara de novo na carne, a gente esquece tudo aquilo, né, que a gente acordou com a espiritualidade. Então, a gente zera a nossa memória. Tem gente que tem flechas de memória, mas normalmente não. Deus fez o véu do esquecimento. Graças a ele, a gente não se lembra de nada. Né? A gente tem até algumas noções de coisas que a gente fez no passado, das vivências que a gente tem hoje. A gente tem aí uma leve impressão, muito deturpada, né? Muito embaçada do que a gente fez, mas a gente não lembra, graças a Deus. Porque se a gente lembrasse, a gente ia olhar para aquela pequena flor, né, a Maria Flor, e ia lembrar de coisas do passado que fossem coisas ruins que aconteceram no passado. E graças a Deus, né, uma nova oportunidade de encarnação, a gente vem no formato na infância de um bebê, é esquecido tanto para a mãe quanto, né, para o familiar, para os pais, para todos, o que aquele espírito está trazendo na bagagem. Então, vai usar do livre-arbítrio para construir essa encarnação. Então, a gente escolhe sim as nossas provas, a gente tem essa possibilidade, certo? Só que a gente vai usar o nosso livre-arbítrio. A gente vai pedir à espiritualidade todas as provas difíceis. Né? A gente vai pedir a prova da riqueza, a prova da beleza, a prova do poder, e aí a gente reencarna aqui no Brasil, no estado do Rio, né? E a gente se depara com situações que a gente não consegue administrar, né? E aí o que a gente faz? A gente vai atropelando, a gente não relembra do compromisso e vamos fazendo coisas que nos prejudicam cada vez mais, nos atrasam a caminhada. Então aí, a gente escolheu a prova, né? Estamos aqui novamente, só que aí no decorrer da existência, a gente, como a gente não lembra, a gente às vezes não caminha por conta disso. E a gente precisa aproveitar bem essa oportunidade, porque existem muitos espíritos na fila para reencarnarem. E a taxa de natalidade, né, ela tem diminuído cada vez mais. Então os espíritos estão aí querendo a oportunidade que a gente tem hoje aqui, que a gente escolheu, que a gente jurou que era conta, mas a gente esquece. E aí a gente vai deixando para trás, ao invés de darmos um passo para frente. Então, escolhemos, né, como a gente falou, a prova da beleza, de ser um famoso. A gente lembra aí daquele ator, né, americano que foi o Superman, né, o super-homem, aquele homem belo que fazia aqueles filmes maravilhosos, não é? Estava na tela, né, aquele homem que voava. E todo mundo se inspira sempre num super-herói, né? Porque ele era um bonzinho, um mocinho, salvava todo mundo. E, literalmente, ele caiu do cavalo, né? Então, caiu um acidente, que ele ficou, o quê? Tetraplégico. Né? Então, é uma prova? Uma prova, porque uma esposa abnegada do lado dele, né? Ajudou a suportar toda essa prova. É difícil, então a gente não sabe o que a gente pediu para a gente. Hoje a gente está aqui, né, com a nossa saúde, com tudo que a gente acha que às vezes a gente não tem, às vezes reclamamos de coisas que a gente gostaria de ter mais, materialmente falando, a gente sempre quer mais do que a gente tem, enquanto que o necessário a gente já tem. Então, muitos acordos são feitos na espiritualidade para a gente ter só, às vezes, o necessário.
né, ter sacrifício para fazer conquistas, para diante dessas provas a gente avançar. Deus não vai deixar ninguém desamparado, né? Não vai deixar. Só que a gente às vezes não confia. A gente faz a escolha da nossa prova e a gente não acredita, a gente não confia, não tem essa fé. Então a gente estuda nas obras de André Luiz, né, esse especial, os Missionários da Luz, quando fala sobre todo o processo reencarnatório, né, a programação reencarnatória, e aí ele nos mostra que está tudo certo. A gente vem naquele caminho ali, tudo certinho, os amigos espirituais ao nosso lado, na nossa família, mas só que a gente não consegue visualizar isso bem e a gente o quê? Fracassa nas nossas escolhas, né? Então a gente vê também a prova, né, da reencarnação, toda a programação Segismundo, né, esse espírito que ele foi programado para nascer numa família, mas aí também tem a repulsa, né, daqueles que no passado cometeram crime contra a sua própria vida, e aí ele vem de volta, né, à família para poder resgatar junto com aquele casal. Só que a repulsa, né, daquele homem é tão grande que a espiritualidade vem acompanhando para que eles ali, através do culto do Evangelho no lar, consigam fazer com que o outro, né, que tirou a vida daquele espírito em vidas passadas, perdoe o outro. Então tem todo um preparo, né, aqui no plano físico, né, a espiritualidade vem, quando precisa atuar, ela está sempre fazendo, e depois acontece, né? Então tem todo um planejamento para que a gente esteja aqui reencarnado. Assim como também mostra em Mensageiros, né, a história do Otávio, que foi programado, como eu já comentei aqui no grupo de estudo, né? No grupo de estudo a respeito da encarnação dele, que ele foi preparada a encarnação dele por 30 anos. Né? Então ele teve ali 6 espíritos que o acompanhou durante 30 anos, que prometeram ajudá-lo quando ele estivesse aqui na Terra. E assim aconteceu. Ele veio, reencarnou, ele tinha lá toda uma programação para a sua existência, né? Foi programado que ele não iria casar, que esses espíritos, esses 6 espíritos iam estar com ele, dando força na missão dele, porque ele ia ser aquele homem, aquele médium que ia ajudar, ia consolar as pessoas com a sua mediunidade. Então ele veio preparado para isso. Então ele foi preparado há 30 anos, então ele ia chegar primeiro e depois ele ia receber esses 6 espíritos. E assim aconteceu. Ele reencarnou numa família, infelizmente sua mãe desencarnou quando ele tinha 15 anos de idade, e o pai, né, contraiu outras núpcias, casou com uma outra mulher, que já tinham 3 filhos, e teve mais 3 filhos. Então, o Otávio, que a gente está falando, ele ganhou o quê? Ele ficou com 6 irmãos, certo? Então, são esses, só que a gente não esquece. Lembra que a gente falou no início? Que a gente não lembra, aliás, porque tem o véu de esquecimento? Então, ele não está sabendo de nada disso, ele não está lembrando nada disso. Mas ele veio antes desses 6 espíritos, né? E aí ele estava lá. Só que, nesse momento, o pai dele desencarna também. E ele não gostava muito da madrasta dele. Ele ficou revoltado quando a mãe morreu, o pai casou de novo. E ele estava lá buscando entender a dificuldade dos transtornos que aconteciam com ele por conta da mediunidade desequilibrada. Então ele não estava muito atento a essa questão que ele tinha 6 irmãos. Né? Então acho que a gente também não lembraria disso, né? A gente que ia querer cuidar da nossa vida, assim como ele estava tentando fazer. Só que as pessoas o ajudavam muito, encaminhavam ele para a casa espírita.
E assim ele buscava, mas ele não conseguia entender essa mediunidade, que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que melhorar a maneira dele de ser, só que aquilo ali já virou assim, virou muita perturbação, gerou muita perturbação na vida dele, até que ele foi ao médico, e o médico disse para ele que seria interessante ele começar a vida sexual dele, para ele tentar melhorar todo esse desequilíbrio, né? O médico achou que o problema dele ele poderia resolver dessa forma. Ele não lembrava que ele tinha um compromisso com a mediunidade dele. Infelizmente, ele passou a usar, né, esse veículo de forma desenfreada e quando o pai dele desencarna, ele já estava assim, outra sintonia, que ele já não estava muito ligado ali com a espiritualidade, e quando o pai desencarna, a madrasta também fica doente e ela precisou ser internada porque ela teve hanseníase, né? Chamada de lepra antigamente, e ela precisou ser internada. E aqueles 6 órfãos não tinham para onde ir. E ele, sendo o irmão mais velho, ele que ia tomar conta daquelas crianças. Esses 6 espíritos eram seus irmãos. Só que o esquecimento, e ele não quis, porque ele já estava envolvido com uma outra mulher, essa mulher ele engravidou-a, teve um filho que ele não queria, e esses dois, a mulher e o filho, passaram a perturbar, né? Então foi a grande tormenta da vida dele, da encarnação dele. Por quê? Ele pegou sífilis pela vida desregrada que ele estava tendo, virou alcoólatra e desencarnou com 40 anos. Então, ele não lembrava do compromisso dele. E assim somos nós. A gente não lembra do nosso compromisso. A gente tem uma vaga lembrança do que a gente precisa fazer. Quando a gente já conhece a doutrina, né, a gente estava falando no nosso estudo, a gente tem uma vaga, mas muito vaga lembrança, que a gente sabe que a gente tem um compromisso. A gente não está aqui à toa, né? A gente está aqui procurando estudar, a gente chega antes para fazer o estudo, né, do EJE, a gente vem nesse dia frio, gostoso, né? E por quê? Porque a gente precisa. A gente já tem um entendimento. A gente está procurando o quê? Dar um sentido melhor à nossa encarnação, à nossa vida. A gente está buscando isso. Ah, a gente escolheu a prova que a gente está passando? Escolhemos, com certeza. Será que a gente está conseguindo passar nessa prova? Será que a gente está dando conta da nossa família? A gente está dando conta da nossa vida espiritual, profissional? Será que a gente, com verdade, a gente raciocina que a gente está fazendo prova? A gente não se prepara quando a gente vai fazer uma consulta médica? A gente chega lá, a gente vai procurar o médico, a gente está com algum problema. Aí, para a gente não esquecer, né, eu faço isso. Eu escrevo no papelzinho e levo a colinha e fico na mão, porque a gente esquece. Aí a gente dá uma colinha lá, diz, não, eu estou com dor de cabeça, meu cabelo está caindo, qualquer coisa desse sentido. A gente fala as nossas queixas para o médico, mas a gente se programa para estar lá, não é? Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente também não se prepara, a gente se arruma, né? A gente vai lá falar o que a gente sabe fazer, a gente se prepara para tal, né? Então, tudo na vida a gente se prepara. Se a gente se prepara, a gente vai fazer um concurso público, a gente precisa o quê? Estudar, tem que se preparar. A gente não se prepara? A gente se prepara para fazer a nossa organização doméstica, em casa, né? A gente, enquanto dona de casa, né, mesmo trabalhando fora, a gente tem uma rotina. Olha, a gente precisa fazer a lista de compras, a gente precisa se programar, o que no final de semana, né, a gente vai fazer, o que a gente vai fazer com as crianças, qual é o cardápio. A gente tem que ter a nossa vida o quê? Ali, organizada. E a nossa vida maior, ela foi organizada. A gente pediu.
para ser organizado. A gente só não sabe se a gente está seguindo ela da maneira que a gente rogou a Deus, organizada daquela forma. Mas a dor, né? A irmã dor, ela nos sinaliza, ela mostra pra gente exatamente o que a gente precisa trabalhar, não é verdade? Então a gente começa, através da dor, identificar possíveis planos, possíveis acordos que fizemos lá atrás. Porque aquela dor, da maneira que está vindo, ela está querendo me dizer alguma coisa. Eu posso não estar entendendo. Às vezes quem está do meu lado entende. Às vezes é uma pessoa amiga, é o parente mais próximo. Eles entendem mais rápido do que a gente às vezes. E quando são pessoas próximas, a gente tem uma ajudinha aí do plano espiritual. Eles nos ajudam. Deus coloca os amigos, bota um parente na nossa vida, um vizinho, às vezes uma pessoa que não tem nada a ver, que você conhece, já adulta na vida, mas aquela pessoa, ela vai te ajudar tanto na tua caminhada, que ela vai sinalizar para você alguma coisa. Aí vem a dor. Aí a dor mostra pra gente que a gente está errando alguma coisa. Aí às vezes a gente demora ali, né, anos, que a gente não enxerga. E quem está de fora enxerga melhor. A gente não tem facilidade em avaliar o problema do outro. A gente não tem facilidade em resolver a vida do outro. A gente tem facilidade de educar o filho do outro. A gente tem dificuldade de apontar o dedo para o outro e dizer no que ele está falhando. A gente tem essa facilidade. Mas a gente não tem essa facilidade em se autoavaliar, se autocriticar. A gente não tem essa mesma facilidade. Né? Apontar o defeito do outro, o erro do outro é mais fácil. Assim, a gente também se encontra nessa posição, que o outro vai nos mostrar o nosso erro. Olha, você está errando aqui, eu estou sofrendo, está doendo muito, mas tem alguma coisinha aí que não está legal. Então vai colocar a gente para pensar. E a doutrina espírita, ela é consoladora. E à medida que a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai compreendendo, sabendo que somos o quê? Espíritos, o quê? Imortais. Então a gente está nessa vida agora, daqui a pouco a gente está do outro lado, né? Numa outra esfera, daqui a pouco a gente retorna para essa, e aí a gente começa tudo de novo. A gente está o quê? Em construção. A nossa vida, a nossa existência é uma construção. Hoje a gente está aqui, ó, fazendo esse prédio, né? Eu estou construindo a minha obra, então eu estou edificando. Então, para que eu faça uma construção, eu preciso de quê? Andaimes, não é? A gente não vê uma obra, um esqueleto, um prédio, e ele está lá cheio de andaimes, né, em construção. Quando a obra termina, o que acontece? Retira todos os andaimes. Aí pinta, aquilo fica lindo, né? O prédio, construção. E assim somos nós. Estamos o quê? Em construção. Então, quando a gente fala assim, mas eu não consigo, está difícil para mim. A gente não pode dizer que é impossível para a gente mudar. A gente sabe que estamos o quê? Em construção. Se estamos em construção, vai demorar um pouquinho. Tem obra aí que demora 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? A gente até brinca, né, que é a obra de igreja, mas não é. É a obra do ser humano. É a nossa obra. A gente leva, às vezes, a vida inteira. Tem gente que já está aí com 70, 80 anos, não conseguiu aprender nada nessa existência. E diz que é espírita, que já entende, que compreende, mas não perdoa o familiar, não perdoa o amigo. É duro, né? A pessoa tem uma dureza, uma aspereza, às vezes, para falar, não reconhece que ela precisa melhorar. Então, não adianta. Então, a gente tem que lembrar que a gente está numa construção. E essa construção, a gente vai ter o quê? Que dar conta dela. Jesus já disse que a gente tem que dar o quê? Conta da nossa administração. A nossa administração é o quê? A nossa vida. A gente tem que dar conta dela. Então, a gente tem que
nosso prédio ali, construir e levar adiante. Porque Jesus, né, ele sempre nos mostrou seus ensinamentos através de parábolas. Tem muitas parábolas que são muito interessantes. Essa parábola que ele fala, né, da conta da sua administração, é a parábola do servo infiel. É aquele homem, né, que o senhor dele ouviu um boato. Olha, eu ouvi dizer que você não está dando conta da sua administração. Foi um boato, né? E ele foi falar com o servo dele, esse senhor. E aí, o servo, né, o empregado, ficou assim, bom, o que será que eu estou fazendo de errado, né? Então, vou mudar essa história. E ele, né, ficou assim, bom, se meu patrão está desconfiado de mim, ouviu boatos, ele vai me despedir. E se ele me despedir, o que eu vou fazer? Não sei pedir esmolar. Não posso cavar mais. Buraco, nem pedra, nada. Porque já estou velho. Então vou fazer o quê? Vou procurar os credores do meu patrão. E assim ele fez, né? Ele chamou lá o pessoal que comprou lá alguma coisa do patrão dele, né? Era azeite, era trigo e tudo mais. E chamou e falou, quanto? Chamou um desses homens e perguntou, quanto é que você deve para o meu patrão? Aí o senhor falou, né? O outro senhor falou, olha, eu devo aí, eles usavam a medida, né? A quantidade, né? Chamava de cados, era diferente, mas medidas, são expressões, né? Ao invés de falar que é quilo, que é litro, né? Falava que era cados, né? E aí ele perguntou, quanto você está devendo para o meu patrão? Ah, estou devendo aí 100 cados de azeite. Ah, então tá, vem cá, senta aqui, me dá aí sua carteira, tá? Você está devendo 100? Então vou botar que você está devendo só 50. E vai embora, toma sua conta. Ele já estava ali o quê? Negociando, porque ele estava querendo ver um lugar que se o patrão dele despedisse ele já teria, ele estava fazendo uma amizade ali, na verdade, né? E assim ele chamou o outro, né? Um outro cliente, né? Do patrão dele, né? Um comprador. E quanto você está devendo para o meu patrão? Aí ele falou, olha, 80 quilos de trigo, um exemplo, né? Então tá, então eu vou botar que você só deve 50. Então ele fez outro acordo com outro homem. E ficou bem. Agora, se meu patrão me mandar embora, eu já vou poder, já tenho portas para bater. Então, a moral da história, né, nessa parábola, ao pé da letra, o sentido não é que ele foi infiel, ele foi o quê? Corrupto, né? Porque ele estava vendo o lado dele, cobrando, ele na verdade cobrou um valor maior, depois ele cobrou um valor menor, para poder o patrão dele olhar e achar que ele era bonzinho. Só que ele não estava sendo bonzinho. Na verdade, ele estava vendo o lado dele. Tá? Então, quando Jesus contou essa história, né, aos seus discípulos, ele quis mostrar o quê? Que cada um de nós vai ter que dar conta da tua administração. Então, naquele momento, aquele empregado foi chamado a prestar contas. E ele se deparando naquela situação, que descobriram, né, que ele estava fazendo coisa errada, ele quis consertar para que ele tivesse um local para ir. Então, o ensinamento, né, da conta da tua administração é o que a gente precisa fazer aqui, agora. Mas dar conta da nossa administração é de que forma? É fazendo as nossas coisas certas. O que a gente precisa fazer corretamente. Se nos foi emprestado, né, esse corpo, essa família que a gente tem hoje, a gente tem que dar conta dele. A gente tem dificuldade de começar uma dieta, não é? São os acordos da vida, a gente tem dificuldade. Se colocar aqui agora, né, aquele bolo maravilhoso de chocolate, aquela calda, tá frio, né? Aquela calda de chocolate quente escorrendo aqui, mais um chazinho quentinho. A gente vai olhar para ele, não vamos poder comer, porque tem gordura, porque é doce, mas eu não vou resistir.
democracia. Então não é difícil, a gente é colocado à prova o tempo inteiro, né? E a gente não consegue passar nas pequenas provas. Prova, fazer uma dieta, ou então você controlar ali a sua taxa de açúcar, a sua taxa de colesterol, aí você tem que caminhar, tem que tomar remédio. Então, uma coisa básica, mínima, a gente não consegue fazer. Você imagina uma proporção maior que a gente acordou com a espiritualidade de fazer e hoje a gente não consegue fazer. Olha, eu prometi que eu ia estar na SEAP, inclusive hoje é dia do voluntário, parabéns a todos os voluntários, né? Então hoje é dia do voluntário, do voluntariado. Então eu prometi que eu ia estar na SEAP, olha, eu ia para lá, eu ia ajudar, eu ia ser boa pessoa, não ia criar caso com ninguém, eu ia estar sempre lá à disposição. Mas aí o pessoal fica lá na SEAP chamando a gente para participar dos eventos, vamos fazer um mutirão da limpeza, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas aí eu não vou. Ah, não, me preguiça danada, não fui. Você vai achar que eu vou lá sábado ajudar a limpar a casa espírita, ajudar na evangelização. Ah, não aguento não, criança fazendo muito barulho. Aí a gente está sempre declinando dos convites. E são as oportunidades que a gente tem de sermos melhores. E a gente acordou isso, que a gente ia trabalhar, ajudar o próximo, ia se colocar à disposição, mas aí quando tem a oportunidade, a gente não consegue, porque a gente esquece, a gente deixa para lá. Infelizmente, isso acontece demais com a gente. Então, quando a gente tem aí a nossa família, né, porque a gente começa a nossa sociedade, primeiro é a célula, né, principal da sociedade é a família. Então a gente tem lá a nossa família, começa o quê? Pai e mãe, aí a gente aprende que a gente precisa honrar pai e mãe, independente do que eles tenham feito pra gente, pra nossa vida, mas eles nos deram a nossa vida. Por conta desse contato deles dois, do pai e da mãe, a gente está aqui, por conta disso. Porque se não tivesse o nosso pai e a nossa mãe, a gente não estaria aqui tendo a oportunidade, com toda a nossa programação reencarnatória, de estar aqui buscando a reparação das nossas faltas. Então, muita gente não honra pai e mãe. É importante. Às vezes a gente não ama, né? O pai e a mãe, tem gente que não ama, não quer saber. Mas é importante. É muito importante, porque se você não ama pai e mãe, aí você não pode dizer para o amigo que você ama o amigo, que você ama seu vizinho, mas você não consegue amar seu pai e sua mãe. É difícil, né? Tem gente que vai falar assim, mas Josefa, é difícil, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai me abandonou, minha mãe fez aquilo, minha mãe é isso, aquilo outro. Não interessa, é o momento deles. O que é importante é que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, graças a eles. Graças a eles. E, infelizmente, a gente vê tanta gente ingrata, né, com os pais. Perdem a oportunidade de estar ali com o pai e com a mãe. E muitos gostariam de terem ali ao lado um pai e uma mãe, não tem. A gente vê situações, né, difíceis, crianças que são descartadas, né, largadas na via pública, lata de lixo. E às vezes a criança quer saber quem é a mãe, quer conhecer, quer conviver, perdoa, graças a Deus, né? Perdoa, enquanto que outras não quer saber. Mas aí a programação divina, ela tarda, mas não falha. Ah, você está falando que vingança? Não. Papai do céu, né? Deus sabe de tudo. Então, se hoje a gente está aqui, graças a papai e a mamãe, né, que a gente teve. É claro, temos dificuldades às vezes, né, com esse pai, com essa mãe, com esse filho, com esse marido, que depois a gente, né, durante a vida, a gente vai construindo uma vida. E às vezes a gente passa ali por muitas dificuldades, mas só Deus sabe
se aquele espírito foi colocado ali, porque a gente tem uma reparação para fazer ali. Mas a gente não consegue lembrar, a gente não consegue dar conta disso, porque a dor, o sofrimento incomoda muito. E a gente acha que a gente é fraco, que a gente não vai suportar, que a gente não tem fé o suficiente para levar adiante essa prova. E a gente tem, gente. A gente sempre fala nas nossas conversas, né? Chico Xavier sempre falou isso pra gente, a gente está sempre falando, que tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Então, tudo aquilo difícil que a gente está vivenciando hoje, que a gente acha que a gente não vai suportar, a gente vai suportar, porque a gente pediu para passar. E se a gente pediu para passar e a gente ainda tem a doutrina espírita, o conhecimento da verdade, a nossa dor, o nosso sofrimento, ele está sendo o quê? Um pouquinho mais suave, porque a doutrina espírita é uma almofadinha que a gente coloca no nosso ombro para carregar a nossa cruz. Então, essa cruz a gente vai ter, todo mundo tem a sua. Não é porque a gente está na doutrina há mais tempo, que a gente trabalha mais tempo no movimento espírita, na casa espírita, tem mais entendimento, que a gente não vai sofrer. Cada um vai sofrer de uma maneira. Tem pessoas que sofrem, tiram de letra ou nem sofrem, não se sentem ofendidas, elas não pegam aquela dor para elas vão passando um dia de cada vez, né? Vão vivendo um dia de cada vez, então não vão juntando esse sofrimento, que a gente sabe que tudo isso vira doença em nossas vidas. A gente vai acumulando lixo mental, coisas ruins. Hoje a gente vive uma sociedade muito doente. É a época dos transtornos, né? Das dificuldades psicológicas. As pessoas sofrem pressões que não conseguem lidar com essas pressões, ficam com depressões, né? Então, e daí elas desencadeiam outros tipos de doenças que vão agravando o seu corpo físico, e o corpo físico vai adoecendo, vai marcando o perispírito, e aquilo ali vai virando, vai agravando, e a pessoa fica doente. Fica doente porque fica engolindo esse lixo que não faz bem, né? E daí ela daqui a pouco está doente, a família está doente, está tomando uma direção a vida dessa pessoa que talvez não estivesse programada para ela, assim como a gente falou da queda de Otávio, né? A vida dele não estava programada para aquilo, ele morreu alcoólatra, de sífilis, e ter uma mulher e ter um filho que estavam atormentando. Então, muitas das obsessões somos nós mesmos que buscamos. Então, os transtornos, as dificuldades, né, os tormentos voluntários que a gente vê no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, somos nós que fazemos. As aflições, né, as aflições, as causas atuais das aflições, somos nós que construímos aqui nessa vida. As anteriores, vidas passadas, a gente vem resgatar, mas muitas causas somos nós que fazemos aqui. Então a gente constrói e depois a gente vai ter que colher. A gente semeia, né? A colheita será obrigatória. Então a gente vai colher de acordo com o que a gente semeou, né? O fruto vai ser de acordo com o que a gente plantou. Então a gente precisa entender a questão da escolha das nossas provas. Já está aí, a gente já está aqui construindo o nosso edifício, o nosso prédio. Agora, a gente está com o andaime em volta ou a gente já está aquela construção bonita, já pintada ali, né? As pessoas, quando começam a construir, tem obras aí que são rápidas, né? Só bota um andaime, se constrói, daqui a pouco está tudo pintado, cheio de vidro, bonito, espelhado. A gente pode-se dizer que a gente é essa construção, ou a gente é aquela construção que a gente coloca o andaime lá e a gente não consegue avançar. A gente precisa buscar esse entendimento, que a gente pode escolher o bem sofrer ou o mal sofrer. O sofrimento, ele é opcional.
proporcional para a nossa vida. A gente passa dor, passamos dores, mas o sofrimento, a gente não precisa passar por ele. Ah, Deus coloca provas difíceis. Tem pessoas que, como a gente falou, né, desse ator, do Superman, uma prova difícil. E a gente tem um outro caso também, de um corredor de Fórmula 1 que sumiu da mídia, o Schumacher, né? Ele também, um homem famoso, rico, e ele num acidente de carro, não estava nem na pista de velocidade. Foi esqui. E ele não estava nem fazendo o que era perigoso para a vida dele. Ele foi acometido de um outro acidente. E está aí, mas ele tem recursos para hoje usar em favor, né, da sua recuperação. É uma prova difícil? É uma prova difícil, gente. Então, tudo que envolve a saúde, que nos prejudica nesse sentido, eu acho que é o mais difícil. Porque a prova da riqueza, da riqueza é difícil. Da pobreza, né? Ah, olha, hoje eu estou assim, olha, Josefa, tá difícil a coisa, não estou conseguindo pagar minha conta, não consigo fazer as compras direito e tal. Olha, fica tranquilo, porque muita gente está assim. E isso vai passar, é momentâneo. E não chega a ser problema isso, porque todo mundo está vivenciando isso. E ninguém morre assim também, né, de fome. A gente sempre fala que a gente sempre quer comer o melhor, quer ver o melhor, mas a gente tem o suficiente, a espiritualidade garante o suficiente para a gente. É que a gente, por conta do mundo de provas e expiações, né, a gente está aqui nesse mundo, porque a gente precisa estar, a gente precisa passar por tudo que a gente está passando, e aí a gente, com toda certeza, mais à frente, a gente vai ver, quando a gente desencarnar, a gente está sempre falando isso, que a gente está se preparando para a morte. Ah, isso é estranho, Josefa. Não, não é estranho, né? Cada dia é menos um dia que a gente vai viver aqui. Morre todo dia. Né? Então, a gente precisa ter entendimento que daqui a um tempo a gente não vai estar aqui, a gente vai prestar contas novamente. Aí a gente vai estar exatamente onde a gente precisa estar. Então a gente escolhe as nossas provas, é programado de acordo com o que a gente precisa passar, nada é passado de qualquer jeito, a gente precisa estar passando. Então o que a gente vai fazer? Vai dar que conta a gente vai dar da nossa administração? A gente precisa entender esse sentido, né? Então, na noite de hoje, essa era a nossa mensagem, e eu gostaria de deixar só uma frase do livro do Leon Denis, que é O Problema do Ser, o Destino da Dor. Ele fala que a reencarnação é a grande espiral do espírito, né? A reencarnação é a grande espiral do espírito. A gente está o tempo todo em movimento. Então, hora a gente está aqui, outra hora a gente vai estar em outra esfera. Depois a gente vai retornar. E aí a contagem será outra. A programação será outra. O que eu pedi para passar agora, provavelmente, na outra existência, eu não vou precisar passar. Ou se eu não conseguir passar nessa, eu vou ter que repetir na outra existência. Porque não é assim na escola. A gente, quando faz o curso que a gente não passa, a gente repete de ano. Então, assim acontece com a nossa existência. Então, se a gente souber levar a nossa dor, o nosso sofrimento com resignação, a gente vai passar de ano, vai passar de escala, a gente vai evoluir. E daqui a um tempo, tudo aquilo que a gente está vivenciando hoje, a gente vai vivenciar de uma outra forma. Vai ser outra experiência. Então, vamos ter confiança em Deus, que nos dá sempre uma nova oportunidade. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que a gente consiga, com esses ensinamentos, levar junto de nós. Então, nesse momento, a gente vai buscar a nossa prece final. Vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus,
o nosso amigo de todas as horas, nosso mestre, o nosso médico, é aquele que cuida da nossa alma. Nesse momento, Jesus, só temos que agradecer a Ti e a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade bendita, Senhor, de estarmos aqui encarnados, de termos escolhido as nossas provas, que possamos ter sempre a consciência de que não estamos aqui por acaso, Senhor. Nos ajude, Mestre Divino, a suportar as dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, Senhor. Que possamos buscar dentro de nossos corações aquele sentimento maior, Senhor, que trazemos junto de nós, dos nossos espíritos, que é o nosso amor, essa centelha de luz, Senhor, que a divina espiritualidade deu a cada um de nós. Que com essa luz possamos juntar forças, Senhor, com todos os irmãos aqui presentes, para que essa grande luz possa tomar conta, Senhor, de todo esse ambiente, das nossas mentes, de nossos corações, assim como ao redor de toda a nossa SEAR, que é a nossa vizinhança, da nossa querida cidade de São Gonçalo, assim como o nosso estado do Rio, para que possa haver paz, Senhor, equilíbrio das nossas forças, das nossas energias. Assim também te pedimos, Senhor, onde houver um irmão em sofrimento, num leito de dor, Senhor, onde estiver, no meio da rua, nos hospitais, nas vias públicas, Senhor, que o Senhor possa levar os teus emissários, os teus médicos do além, em socorro a todos os irmãos desesperados, Senhor. Que a tua palavra, o teu amor, possa se fazer presente, Senhor. Agradecidos estamos por esta casa que nos acolhe com tanto amor, por esse encontro da noite de hoje, por esse trabalho abençoado e bendito, Senhor, da divulgação da doutrina dos Espíritos e do acolhimento, Senhor, dos irmãos necessitados, que eles recebam a tua paz e que nós também, Senhor, possamos todos sairmos daqui bem melhores do que quando chegamos. Que os médicos da lei, assim como a nossa querida mentora irmã Sheila, possa nesse momento acolher a todos nós, Senhor, espíritos endividados e sofredores que ainda somos. Nos auxilie, Senhor, hoje e sempre, para que possamos levar adiante a luz do teu Evangelho de amor e de luz, Senhor. Sê conosco hoje e sempre.